Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o New York Times anunciou o fim da editoria de esportes e afirmou que essa cobertura agora passa a ser feita pela equipe do site The Athletic, que também é de propriedade do jornal. O que o senhor gostaria de comentar sobre isso? Essa é uma tendência que o New York Times já vem há algum tempo apresentando e que modifica bastante o conceito de jornalismo. O Times está virando, o site dele, o newyorktimes.com, está virando aos poucos uma espécie de um portal. A redação do New York Times está se transformando em apenas mais um gerador de conteúdo entre vários. O que surpreende nessa decisão é que o New York Times resolveu simplesmente eliminar uma editoria que é das mais tradicionais, antigas, e no caso do Times, mais bem-sucedidas. A editoria de esportes do New York Times recebeu diversos prêmios Pulitzer na sua história, por exemplo, com reportagens bastante importantes sobre o uso de esteroide em competições esportivas, sobre o aumento do caso de concussões cerebrais em esportes como o futebol americano e muitas outras. No ano passado, o Times comprou esse site The Athletic por $550 milhões e colocou esse site com destaque na sua página principal. Na época, o Athletic tinha 1 milhão de assinantes. Hoje, ele já tem 3 milhões de assinantes, embora ele ainda dê prejuízo, segundo o último balanço do New York Times. O Athletic vai continuar operando como uma redação independente, sem nada a ver com o New York Times. E os jornalistas que trabalhavam na redação, na editoria de esportes no New York Times, segundo a direção do jornal, não vão ser demitidos, mas vão passar para outras editorias, como a editoria de necrológios, a editoria de notícias urgentes. O Athletic não tem nada a ver com a cultura do New York Times, é outra cultura jornalística. Fica parecendo uma espécie de um Frankenstein agora, o jornal, porque eu não conheço o Athletic, eu nunca li nenhuma matéria dele, mas certamente ele não se atém aos princípios editoriais que fizeram do New York Times um jornal de referência mundial. Pensando um pouco na qualidade do jornalismo e olhando daqui para o futuro, o fato de um jornal tradicional e reconhecidamente de qualidade como o New York Times abrir mão dos seus padrões editoriais em detrimento dos padrões do The Athletic, indica o que para o futuro do jornalismo? As indicações ainda são incertas, porque isso é um processo que está em andamento. Me parece que fica uma coisa um pouco estranha, o leitor ou o consumidor que assina o New York Times pensando que vai encontrar ali em todo o seu conteúdo os padrões de qualidade que fizeram do New York Times o jornal de referência mundial, já não podem mais ter essa certeza. E, especificamente na questão da cobertura esportiva, da qual nós já tratamos aqui em colunas anteriores, o que ocorre nos Estados Unidos e também aqui no Brasil é uma erosão crescente do tradicional tipo de jornalismo que se fazia ao cobrir esportes. A ESPN nos Estados Unidos, por exemplo, demitiu um grande número de analistas agora há poucas semanas. A revista Sports Illustrated tem também demitido um número imenso de pessoas. E aqui no Brasil a gente vê a cobertura de esportes que se reduziu basicamente ao futebol e aos Jogos Olímpicos, como ela perde espaço e perde qualidade também. Me parece que o esporte vai deixar de ser coberto jornalisticamente e vai se concentrar em blogs, em plataformas de redes sociais, em tipos de produtos de consumo de informação que não seguem os critérios do bom jornalismo. É uma coisa preocupante, porque em breve isso pode acontecer com outros setores importantes da sociedade, como o esporte é, e isso pode fazer com que o jornalismo venha, pouco a pouco, a perder a sua relevância, como já vem acontecendo. É mais um fator de preocupação sobre o futuro da nossa atividade. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Vasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.